estás a falar em história? Joana, Bárbara, desculpa. Bárbara, o que estás a falar de história? Em história? Nazismo. Ok? Muito bem. Um bocadinho mais para trás. Joana, o que estás a dar em história? O Egito. Ok, boa. Muito bem. Egito. Portanto, a Joana, nós agora vamos tentar perceber como é que nós sabemos o que aconteceu no Egito, que provavelmente foi há cerca de 3.500 anos. Portanto, se vocês virem esta corda, se dissermos que este pontinho branco é... como é que é dizer? Se este pontinho branco é o nascimento de Jesus Cristo, portanto, digamos que aqui, vocês estão todos a viver aqui, eu preciso de arranjar uma coisa branca, vou arranjar uma linha amarela. Portanto, vocês vivem aqui, ok? Vocês não estão no ano, isto aqui não pode mexer muito, senão depois vocês perdem... Okay. Vocês vivem no ano 2016. 17. Nossa. No ano 2017 estamos todos a viver. Aqui neste ano nasceu Jesus. Passou-se entre aqui e aqui. Isto tem que ser mais aqui ao fundo, porque senão aqui não faz sentido. 2017, ano 2000... Ok, o Egito é muito mais para além disso. O Egito é 1500 anos para trás. Portanto, estás a falar sobre faraós, isso ou não? Estás a falar sobre crescente, provavelmente, uma coisa assim parecida. Portanto, estás a falar sobre um evento que aconteceu mesmo aqui ao fundo, certo? Agora, como é que nós sabemos, em 2017, o que é que aconteceu aqui ao fundo? Alguém tem uma ideia? Como é que nós sabemos? A Bíblia? Não. Para além da Bíblia. A questão do Egito. Como é que nós sabemos o que aconteceu no Egito? Ok, manuscritos. Sabem o que é manuscritos? Coisas escritas à mão. Então, o que acontece? Por exemplo, se nós pensarmos que um faraó viveu, se isto é o ano 2000, que o faraó viveu no ano 1000. Portanto, vamos usar aqui a coisa branca. Portanto, ele vive no ano 1000, morre no ano 1000, após algum tempo, alguém escreve sobre aquele faraó que morreu no ano 1000, mais ou menos aqui, ok? E aquilo que ele escreveu, nós, após 2500 anos, nós conseguimos ver. Só que há um problema. A maior parte das pessoas escreveram sobre o Egito em manuscritos de papiro. E papiro que é feito de plantas desfaz com o tempo. Então significa que aquilo que ele escreveu aqui, chegou aqui e desfez. Mas houve outras pessoas que fizeram cópias. E que pegaram em cópias e começaram a dizer assim, não, eu vou copiar aquele manuscrito que está ali e eu vou copiar aqui. E então nós sabemos, e então outra pessoa diz, não, vou copiar a cópia que eu fiz, eu vou fazer uma cópia desta cópia. Então vou fazer uma cópia desta cópia e vou pô-la aqui. Então significa que aquilo, vocês sabem que no Egito houve faraós, sabem porquê? Porque vocês leem um manuscrito, uma cópia que foi escrita aqui, e esta cópia é uma cópia que foi escrita de alguém aqui, e esta cópia que está aqui é uma cópia do original que está escrito aqui. Conseguem seguir? Ok, muito bem. Vamos falar agora de uma pessoa muito importante que acho que todos vocês conhecem. Antes de falar dessa pessoa importante, deixa-me puxar aqui um bocadinho atrás. Então, há um problema aqui. Qual é o problema? Alguém consegue identificar um problema? A questão é, e se a pessoa que está aqui enganou-se a copiar o que está aqui? E se a pessoa que está aqui enganou-se a copiar o que está aqui? Vocês conhecem a expressão que quem conta um conto acrescenta um ponto? Conhecem aquela expressão do telefonema? Quando a pessoa diz uma frase aqui e chega ali ao fundo está totalmente diferente. Talvez vocês já ouviram falar dos faraós como vivendo no Egito e construindo pirâmides, mas talvez não tenham sido os faraós. Talvez tenham sido os espanhóis. Mas houve tantas mudanças, tantas cópias, uma atrás das outras, que talvez aquilo não funcionou muito bem. Mas vocês vão me dizer, bem, mas existe arqueologia, é verdade, e a arqueologia ajuda-nos a perceber algumas das coisas. Mas sabem, eu acho que ninguém gosta de viver uma mentira. Nenhum de vocês gosta de acreditar numa coisa que depois descobrem ser mentira. Houve um homem chamado Johan Vermeer. Alguém já ouviu falar de Johan Vermeer? Quem gosta de arte sabe quem ele foi. Ele foi um pintor holandês que viveu no século XVII. Posso-vos dizer que hoje um dos quadros de Vermeer está avaliado em 200 milhões de dólares. Um único quadro que ele fez. Se vocês quisessem comprar um quadro de Johan Vermeer, vocês teriam que pagar 200 milhões de dólares, que equivale mais ou menos 180 milhões de euros
para comprar um quadro deste senhor. O quadro que vocês veem ali, parece ser um quadro de Johan Vermeer, quem o conhece, mas na verdade é uma réplica, é uma cópia, nem sequer é uma cópia. É basicamente um quadro que foi feito por uma outra pessoa e fez-se passar por um Johan Vermeer. Este senhor chamado Hans van Meegeren, em 1936 ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou desenhar um quadro, vou pintar um quadro e vou pintá-lo ao estilo de Johan Vermeer. E vou mostrar este quadro aos peritos e eles vão achar que este quadro é um quadro de Johan Vermeer. E sabem, ele fez isto em 1936. Os peritos, ele pintava tão bem, que as pessoas que analisam os quadros olharam para este quadro está no Museu de Tel Aviv, hoje, e disseram assim: este quadro é um quadro de Johan Vermeer. Nós temos que ter este quadro. E o Sr. Hans van Meegeren basicamente pintava muito bem e fazia parecer que o quadro era um quadro original de alguém que tinha desenhado há 300 anos atrás. Os peritos pensaram que era mesmo um quadro verdadeiro, que eles quiseram comprar aquele quadro. Sabem quanto é que deram por aquele quadro? Deram qualquer coisa como o que seria nos dias de hoje mais de 4 milhões de euros. 4 milhões de euros. E durante anos este quadro esteve em exposição como sendo um quadro de Johan Vermeer. Passado alguns anos descobriu-se que era apenas uma falsificação. Que não era verdade. Eles passaram anos e anos a mostrar este quadro como sendo um quadro lindíssimo. Ninguém se apercebeu. E só no fim é que depois descobriram, e o Hans van Meegeren passou algum tempo na prisão por falsificação. E as pessoas que viram aquele quadro sentiram-se enganadas. Disseram: nós pensávamos que isto era verdade. E não é. Sabem, nós falamos da história do Egito. Deixem-me falar da história da Bíblia. Durante muitos anos, as pessoas olham para a Bíblia e dizem assim: bem, a Bíblia diz que foi escrita por homens, e vamos falar, por exemplo, do Novo Testamento, foi escrita por homens que tiveram com Jesus. Os homens que tiveram com Jesus escreveram a Bíblia. Mas algumas pessoas estão a dizer assim: não. Isso foi escrita por pessoas muito tempo depois de Jesus ter andado neste mundo. Que pegaram na imagem de Jesus e falsificaram uma ideia que não tem nada a ver com Jesus. Talvez Jesus era apenas um homem. Talvez ele era apenas um carpinteiro. Que tinha uns bons pensamentos e alguns seguidores dele tentaram criar uma imagem de Jesus como sendo um Deus, quando afinal não era um Deus. E isto preocupa muitas pessoas. Será que nós estamos a viver a seguir uma falsificação? Posso-vos dizer que uma das pessoas que mais fala sobre isto é um senhor chamado Bart Ehrman. E ele é uma pessoa muito inteligente que estuda estes assuntos. E ele diz assim: de que vale dizer que os autógrafos, ou seja, que os originais, foram inspirados? De que vale dizer que os originais da Bíblia foram inspirados? Nós não temos os originais. Nós não sabemos onde é que os originais da Bíblia estão. Nós temos apenas cópias repletas de erros. E a maior parte destas foram escritas séculos depois dos originais. E são diferentes, evidentemente, em milhares de formas. Existem mais variações entre os nossos manuscritos do que palavras no Novo Testamento. Ou seja, aquilo que nós estamos a ler em 2017, estamos a ler uma cópia, de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia, até ao tempo de Jesus. Como é que nós temos a certeza que aquilo que nós estamos a ler foi escrito nesta altura? Não sei se estou-me a fazer entender. Se alguém... Ok, muito bem. Então, é aí que entra a história da Asterix e Obelix. Ok? Toda a gente conhece. Quem é que já leu Asterix e Obelix? Ou quem é que conhece? Alguém que não conhece a história da Asterix e Obelix? Toda a gente conhece a história da Asterix e Obelix. Hã? Não te lembras? Mas tu conheces a história de um rapaz... Sabem com quem é que eles estavam... Ok. Mas sabem com quem é que eles estavam a lutar? Com os romanos. Ok, pelo menos nós sabíamos que é a história... A Asterix começa normalmente a dizer assim: há 50 anos atrás, no ano 50 a.C., toda a Gália está sob o domínio do Império Romano. Toda? Não. Há uma aldeia que resiste, é a aldeia dos gauleses. Então a aldeia dos gauleses resiste ao imperador romano Júlio César, ou Júlio César. E agora, vocês já pensaram
como é que nós conhecemos a história da Asterix e Obelix? Como é que nós conhecemos a história de uma aldeia de gauleses resistir a Júlio César? Vamos dizer como. Nós sabemos que Júlio César, o imperador, lutou com os gauleses no ano 50 a.C. Como diz a história da Asterix e Obelix? Ou seja, isto é onde Cristo nasceu. Então, no ano 50, ok? Júlio César luta contra os gauleses, no ano 50. Na altura ele tinha um historiador à beira dele. E o historiador escreve num papel, num livro, as crónicas da guerra. Como é que correu a batalha, quem é que ganhou, foi o Júlio César que acabou eventualmente por ganhar. Então, há um homem que basicamente conta a história de Júlio César aqui neste momento. Nós aqui, em 2017, gostamos de ler a história da Obelix, da Asterix e Obelix, e temos a certeza que Júlio César lutou com os gauleses porque alguém escreveu aqui neste lugar. Estão a entender? Ok? Só que há um problema. Eu não tenho esta cópia. Eu não tenho o que o historiador escreveu. Eu nem sequer tenho a cópia que foi escrita neste ano. Desapareceu. Eu nem sequer tenho a cópia que foi escrita neste ano, não tenho a cópia que foi escrita neste ano, não tenho a cópia que foi escrita. Eu tenho apenas uma cópia que foi escrita neste ano. 900 anos depois do evento ter ocorrido. Estão a seguir? Então, isto aqui é um bocadinho complexo, mas depois isto torna-se muito mais simples. Estamos a perceber? Agora, Novo Testamento fala de um carpinteiro na Judeia que diz ser filho de Deus. Esse evento acontece, deixa-me pôr aqui um amarelo que é mais fácil. Esse evento acontece entre o ano 0, entre o ano menos 4 e o ano 30. Esta aqui é a história das guerras bélicas que nós só temos a cópia no século IX. Agora, os eventos da vida de Jesus acontecem entre o ano 30 e o ano 40. Perdão, entre o ano 0, ou entre o ano menos 4 e o ano 30 depois de Cristo. As pessoas escrevem, vamos pôr num branco para percebermos. As pessoas escrevem da vida de Jesus, se pensarem em pessoas como Marco, como Pedro, como João, como Paulo, escrevem falar da vida de Jesus muito pouco tempo depois. Há algumas evidências que dizem que Marcos escreveu o Evangelho entre o ano 30 e o ano 40, logo alguns anos depois de Jesus ter estado neste mundo. E agora, comparem só. Sabem qual é a cópia mais antiga que nós temos do manuscrito da Bíblia? Foi escrita, sabem quando? Aproximadamente aqui. Posso-vos dizer que não existe livro em toda a humanidade, livro antigo, em toda a humanidade, que está tão bem documentado como a Bíblia. Enquanto, se eu quisesse falar das provas que eu tenho que Júlio César lutou contra os gauleses, eu preciso de passar quase 900 anos. Para a Bíblia, eu preciso de passar apenas alguns anos para aqui. Eu tenho qualquer coisa como, não uma cópia, não duas cópias, não três cópias, tenho qualquer coisa como 5.800 cópias em grego, tenho 10.000 cópias em latim e tenho 32.000 citações dos pais da igreja, neste caso dos discípulos dos apóstolos, e isto acontece desde o ano 100 depois de Cristo. O que é que eu quero dizer com isto? Deixem-me só passar um bocadinho à frente, só para... este aqui é um dos papiros mais antigos que nós temos, chamado Papiro da Livraria de Ryland. O que quer dizer é que eu posso confiar naquilo que a Bíblia diz como sendo o que realmente aconteceu, porque foi escrito tão perto dos eventos. Enquanto Júlio César, não sei se me estou a fazer entender, enquanto Júlio César tem que andar tanto tempo à frente, a cópia mais antiga que eu tenho a falar de Júlio César foi escrita 900 anos depois. É o registro mais antigo que eu tenho. Se eu falar da Bíblia, eu posso dizer, eu estou quase em cima do acontecimento. E isso de alguma forma dá-me uma segurança quando alguém disser assim, olha, a Bíblia foi inventada. Não foi inventada. Nós temos hoje em dia pessoas que estudam a Bíblia e que sabem que os manuscritos mais antigos estão em cima do acontecimento. São pessoas que viveram na mesma altura que Jesus viveu. Mas como é que sabes isso? Nós temos as cópias nas nossas mãos.
Este manuscrito antigo data do início do século, por volta do ano 100. Há alguns historiadores que dizem que isto foi escrito provavelmente entre o ano 90 e 95 depois de Cristo, que significa que há muitas pessoas que acham que João estava a escrever o Evangelho. Isto aqui é o Evangelho de João, é um texto do Evangelho de João. João estava a escrever o Evangelho e talvez alguém estava a copiar ao lado dele o Evangelho. E talvez é isso que nós temos aqui nas nossas mãos. Sabem porque é que é importante nós falarmos disso? Quem conta um conto, dizem algumas pessoas, acrescenta um ponto. É isso que nós vimos. Mas eu posso vos dizer o seguinte. Havia tanto cuidado em escrever esta cópia do Evangelho de João. E eu vou-vos dar um exemplo. Que se vocês pegarem numa outra cópia, aqui ao fundo, vocês dizem assim, como é que eu tenho a certeza que esta cópia é igual àquela? Deixem-me dizer-vos que pela graça de Deus, homens de Deus, quando davam-se ao trabalho de copiar, faziam-no com um imenso cuidado. Há uns anos atrás foi descoberta os chamados pergaminhos do Mar Morto. E é um conjunto de rolos que foi descoberto numa gruta. E nessa gruta haveria vários livros da Bíblia, do Velho Testamento, entre os quais havia o livro de Isaías. E sabem que estes pergaminhos foram descobertos só em meados do ano 20, do século XX. E alguém pegou numa cópia escrita há 2000 anos atrás, do livro de Isaías, e comparou com outra cópia escrita passado 1000 anos. Então deixa-me ver se eu tenho aqui os brancos, só para não perdermos de ideia. Portanto, nós temos aqui o amarelo, 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 amarelo. E desculpem, mas vou tirar agora este vermelho, se não se importarem, e vou comparar com outro vermelho. Está aqui outro vermelho. Então imaginem o que é. Alguém escreve, essa cópia que nós temos do Mar Morto foi escrita aqui, o livro de Isaías, que vocês têm na vossa Bíblia, escrita aqui, e há um outro livro de Isaías que foi escrito aqui. 1000 anos de diferença. E vocês dizem assim, impossível as cópias serem iguais. Se alguém escreve aqui um livro, alguém copia durante 1000 anos e vai sempre copiando cópia sobre cópia sobre cópia. Chega aqui, esta versão não tem nada a ver com aquela versão. Se esta versão falava sobre Isaías, esta versão vai falar sobre, outra pessoa qualquer. A verdade é que nós temos uma cópia daqui e temos uma cópia daqui. Sabem qual é a diferença entre uma e outra? Uma palavra. Apenas uma palavra. Esta palavra encontra-se em, se me falha a memória, Isaías 53:11, em que ele acrescenta uma palavra luz, que não muda o sentido da Bíblia. Ou seja, durante 1000 anos copia-se a Bíblia e nada muda. Isso significa que quando eu pego, e quando vocês pegarem neste livro e acharem que este livro não é nada de especial, deixem-me dizer-vos que este livro é realmente especial. Porque não só foi inspirado por Deus, mas homens de Deus estiveram tão preocupados em que futuras gerações, aquilo que vocês lessem, fosse realmente aquilo que aconteceu quando Jesus andou sobre a terra. Ou seja, por outras palavras, deixem-me dizer-vos, se algum dia chegarem à escola e a escola disser assim, como é que eu posso confiar nesse livro? Há muitos livros religiosos. Não há nenhum livro tão bem documentado, tão bem estudado. E apesar de todas as críticas que têm havido sobre a Bíblia, dizer que a Bíblia afinal é uma invenção, toda a evidência aponta que isto não é realmente uma invenção. Que há algo de único relativamente a este livro. Deixa-me dizer-vos só mais uma coisa à frente. Será que eu estou a ler aquilo que eles escreveram? Será que quando eu pego no Evangelho de Marcos, eu estou a ler o que é que Marcos escreveu talvez alguns anos depois de Jesus ter morrido? Será que quando eu estou a ler Paulo, estou a ler realmente aquilo que ele escreveu quando ele estava nas suas viagens missionárias? Sim, estás a ler exatamente aquilo que ele escreveu naquela altura. É quase como se estivéssemos a fazer uma viagem no tempo. Sabem, das coisas mais impressionantes. Se alguém tiver uma Bíblia, leiam por favor Atos 4:20. Atos 4:20. Se a primeira razão pelo qual eu posso estar confiante que a Bíblia realmente existe mais que evidências suficientes para demonstrar que a Bíblia, aquilo que eu estou a ler agora e aquilo que eles escreveram, é isso que eu gostaria que compreendessem, que aquilo que nós estamos a ler não foi adulterado ao longo dos anos, mas é realmente aquilo que eles escreveram, porque as cópias que nós temos estão mesmo perto do momento em que aquilo aconteceu. Olha, explica só uma coisa. Sim. Para eu perceber.
Sabes que eu sou de compreensão, é? Não és, não. Não, tu disseste que é uma palavra Sim, sim. que é comum. Todas as palavras são comuns, menos uma. Apenas uma que é diferente em duas cópias com a distância de 1000 anos. Então, a palavra luz. Que é a palavra luz. Que é a única palavra que está diferente. Todas as outras palavras são exatamente iguais. Que significa que, apesar de ser uma distância de 1000 anos, os copistas tiveram um cuidado tão grande, acho eu também, de alguma forma guiados por Deus, tiveram um cuidado tão grande em transmitir fielmente a Bíblia ao longo de séculos, que duas cópias com a distância de 1000 anos são exatamente iguais, com a diferença de apenas uma palavra, num versículo que não muda o contexto. E essa palavra é luz. E depois até posso mostrar mais tarde onde está esse versículo. Então, basicamente, aquela ideia de que quem conta um conto acrescenta um ponto, não funciona com as cópias da Bíblia. É simplesmente a mesma coisa. Não sei se é importante... Ok. Como é que eu tenho a certeza que aquilo que eles escreveram é verdade? Como é que eu tenho a certeza que Paulo está a escrever aquilo que ele viu? Como é que eu tenho a certeza que João está a escrever aquilo que ele viu? Atos 4:20. Quem puder ler, se faz favor? Atos 4:20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Se lerem a palavra de Deus, se lerem a história destas testemunhas, elas mais que uma vez, elas tinham uma vontade de dizer, de ver-se no conteúdo daquilo que eles escreveram. E eles dizem assim, olha, eu não posso deixar de contar aquilo que eu vi. Ou seja, não é alguém a inventar uma história. É alguém a dizer assim, olha, aquilo que eu vi, eu tenho que vos contar. Porque foi aquilo que eu vi com os meus olhos. Não foi o que alguém viu. Eu não perguntei a A, B, C ou D o que é que eles viram. E eu vi com os meus olhos. Eu podia citar-vos muitas outras passagens. Quando Pedro, o apóstolo, ele escreve o seguinte: porque não vos fizemos saber o poder ou a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ele está a escrever, este Pedro que andou com Jesus, ele disse assim, eu não vos estou a contar um conto de fadas. Quando vocês abrem a Bíblia, vocês não estão a abrir um conto de fadas ou histórias bonitas que são contadas para as crianças adormecerem ou para as crianças vibrarem com a ideia de David atacar o Golias. E então são apenas lendas. Leiam a Bíblia e vão ler que existe algo de verdade. Alguém que quer inventar não diria algo como isto. Não diria, eu estou apenas a contar uma fábula. Ele diz assim, não. Aquilo que eu vos estou a dizer, eu não vos digo de acordo com fábulas ou contos de fadas. Se vocês lerem Lucas, o médico, ele quando começa a escrever o Evangelho segundo São Lucas, ele disse assim, houve muitas pessoas que empreenderam pôr em ordem a narração dos factos, não a narração de invenções ou de mentiras ou de contos de fábulas, a narração dos factos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio, aqueles que estiveram lá, presentes. E foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que estás informado. Lucas, quando vocês começam o Evangelho de Lucas, ele está a dizer assim, houve muita gente que fez isto, e eu também estou a fazer. E não só estou a fazer, eu procurei saber o que aconteceu. Eu procurei investigar. Houve pessoas que estiveram com Jesus, houve pessoas que o viram fazer os milagres, houve pessoas que o viram transformar um pão e alimentar 5.000 homens, houve pessoas que o viram caminhar sobre a água, houve pessoas que o viram crucificado, houve pessoas que o viram a ressuscitar dos mortos. E então eu procurei falar com eles, procurei ter certeza de que toda a gente estava a falar a verdade e eu escrevi aquilo que eu ouvi. Agora, quando vocês pegam no livro da Bíblia, não sei se pegam na Bíblia como se fosse apenas um conto de fadas. Lucas está a dizer assim, ouçam, é a narração dos factos, como eu vivenciei. João, o apóstolo, diz assim o seguinte, referindo-se ao Evangelho que ele escreve, ele diz assim, este é o discípulo que testifica destas coisas e a escreveu. E nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João a escrever diz assim, isto que vocês estão aqui a ler não é mentira. É verdade. Por fim, podia-vos só citar Paulo, o apóstolo. Ele diz assim o seguinte. Ele escreve a um conjunto de crentes e diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras,
e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Pedro, depois foi visto pelos 12, depois de ressuscitar, e foi visto depois por 500 irmãos, dos quais vive a maior parte. Sabem que se eu estivesse a escrever uma invenção ou uma mentira, eu não diria: olha, houve uma data de gente que viu Jesus vivo e a maior parte deles está vivo. Alguém poderia chegar à minha beira e dizer: Jonas, quem são esses 500? Quem são que eu quero falar com eles? Paulo escreveu isto porque ele tinha a certeza daquilo que ele tinha visto, ele tinha a certeza das pessoas que Jesus tinha aparecido, e qualquer pessoa naquela altura podia dizer: Paulo, quem são as pessoas? E Paulo começava a dizer: olha, são esta, aquela pessoa. Podem procurar. Alguns deles já morreram, mas a maior parte deles está vivo. Podem falar com eles vão-vos dizer que Jesus realmente ressuscitou. Que ele morreu e ressuscitou. E com isto eu queria vos encorajar a todos mesmo. Quando vocês pegarem no livro da Bíblia, quando vocês, especialmente nas vossas escolas, e também na minha altura, na minha idade, há pessoas que chegam à nossa beira e dizem: eu li aquilo naquele livro, que alguém diz que isso da Bíblia é tudo um conjunto de falsidades. Não se deixem levar por isso. Sabem que a Bíblia que vocês têm aqui foi realmente escrita por homens que tiveram com Jesus. Peguem no Novo Testamento. Marcos foi um grande amigo de Pedro. E Marcos escreveu quando Pedro lhe citava o que ele tinha visto. Quando vocês leem o Evangelho de João, João esteve com ele. Quando leem as cartas de Paulo, Paulo falou com Jesus. E eles deram-se ao trabalho de dizer assim: olha, ouçam, aquilo que vos estou a dizer, aquilo que vocês estão agora em 2017, não é 2016, em 2017, aquilo que vocês estão a ler é exatamente, palavra por palavra, aquilo que foi escrito há tantos anos atrás. Por fim, deixem-me só dizer o seguinte: porquê mentir? Vocês diziam: bem, os discípulos mentiram. E eu pergunto: porquê que os discípulos quereriam mentir? Alguém disse um dia ao trabalho de tentar perceber porque é que alguém comete um crime. Sabem que eu diria, eu não fiz estatística, portanto, mas eu diria a grande maioria dos crimes são cometidos por 3 razões. Primeira razão: dinheiro. Os crimes se vocês pegarem em vários crimes, há crimes que são cometidos por dinheiro. Uma pessoa quer ter dinheiro, ou há um problema que tem a ver com o dinheiro e alguém chateou-se porque o outro não lhe pagou o dinheiro, e então os crimes têm a ver: eu quero o meu dinheiro, ou quero dinheiro. Há outros crimes que são cometidos por questões de relacionamentos. E com isto digo, um homem chateou-se com um casal, chateia-se e há um crime que é cometido. Há um homem com más intenções que faz mal a uma rapariga, é um crime cometido. Ou seja, por uma questão de relacionamento, por uma questão tem a ver uma questão emocional, uma questão afetiva que tem a ver com relacionamento. A maior parte dos crimes são cometidos ou por dinheiro ou por relacionamento. E por fim, por poder. Há crimes que são cometidos porque pessoas querem poder. Pessoas querem ter poder. Vocês olham para os discípulos e sabem, nós sabemos que a vida deles correu muito mal em termos humanos depois de eles terem visto Cristo e falado ao mundo que Jesus Cristo era Deus. Acham que eles ficaram mais ricos por fazer isso? Eles perderam tudo. Acham que eles tiveram sorte nos relacionamentos com alguém depois disso? Acabaram sozinhos, a maior parte deles. Acham que eles tiveram mais poder por falar de Cristo? A história diz-nos que muitos deles nem sequer conseguiam escolher a forma como morriam. Muitos deles acabavam nos coliseus às mãos de animais, outros eram crucificados, outros eram queimados vivos, outros eram decapitados. Ou seja, a minha questão é: quando alguém vos disser os discípulos mentiram e falaram de um homem que não foi verdade, vocês perguntam: porquê é que eles haveriam de mentir? Eles não ganharam nada com isso. Aos olhos humanos, eles perderam. A única explicação plausível para aquilo que eles escreveram, da forma que eles escreveram, é que realmente eles viram alguma coisa que os mudou. Há tantos anos atrás. E vocês, após 1970 anos, estão a ler aquilo que eles escreveram lá. E sabem que vocês e eu, durante muitos anos, nós vamos às reuniões, nós abrimos a Bíblia e lemos as passagens, lemos os textos. Eu gostaria de desafiar-vos a lerem a Bíblia de uma forma diferente.
vocês estão a ler, vocês estão a voltar atrás no tempo. E dizer assim, Paulo, tu escreveste isto. E eu acredito que foi inspirado por Deus. Mas mesmo que alguém não acredite, tu escreveste isto há tanto tempo atrás. Porquê? Porquê que a tua vida mudou radicalmente? Porquê que tu falas antes de um Jesus que tu perseguias, toda a gente que seguisse Jesus, e agora falas de Jesus como sendo alguém completamente diferente? Pedro, porquê que tu segues esse Jesus que um dia abandonaste? João, porquê que tu falas desse Jesus com tanto amor? Quem é esta pessoa que transformou a tua vida? Leiam a Bíblia desta forma e vão perceber que o mesmo Jesus que transforma essas vidas pode transformar a tua vida hoje. Agora mesmo. E vai transformar a tua vida diariamente até ao final da tua vida. Se eu tenho a certeza que a Bíblia é por uma questão de manuscritos, nós temos manuscritos antigos que nos mostram que aquilo que eles escreveram é aquilo que nós estamos a ler. Se eu tenho a certeza que a Bíblia não é mentira, porque faz todo sentido que as pessoas que a escreveram não quisessem mentir e diziam que aquilo que estavam a dizer é verdade, existe uma última razão. E antes dessa razão, deixem-me só dizer-vos que há um escritor chamado Hans Kung, e ele já é muito velhinho. Ele disse o seguinte: leigos, pessoas que normalmente não estudam os manuscritos, que não leem o grego, que não leem o latim, pessoas como nós, somos leigos, não somos pessoas que passamos um curso, uma licenciatura ou um mestrado a tentar perceber manuscrito, atrás de manuscrito, o que é que está escrito. Leigos normalmente não têm ideia que o escrupuloso trabalho académico alcançado pelo criticismo bíblico, pela crítica dos textos da Bíblia, saber se é verdade ou se não é verdade, durante os últimos 300 anos, pertence ao grupo das maiores conquistas intelectuais da raça humana. Será que já alguma vez as grandes religiões humanas, para além da tradição judaico-cristã, investigaram os seus próprios fundamentos, a sua própria história, de uma forma tão minuciosa e imparcial? Será que todos aqueles livros, os 4 Vedas, o livro dos Mormons, será que eles investigaram aquilo que esses livros diziam de uma tal forma como nós fizemos com a Bíblia? Ele diz assim: nenhuma delas nem sequer se aproxima desta realidade. A Bíblia é de longe o livro mais estudado da literatura mundial. E sendo mais estudado, existem cada vez mais provas, mais evidências que este livro não se compara a mais nenhum livro. Porquê? Porque este livro fala da verdade. Há uns anos atrás, não foi este verão, um dos editores de uma dos sites mais vistos no mundo inteiro, chamado reddit.com, é tipo uma página da frente em que saem notícias, vários artigos sobre várias realidades. Ele disse assim: nunca tanto como hoje, os homens, a humanidade procura verdade, procura a verdade. Políticos que prometem muita coisa e depois não cumprem, países que prometem muita coisa e depois não cumprem, sociedades que prometem muita coisa e depois não cumprem, e as pessoas procuram o que é verdade. E eu nunca me esqueço das palavras de um suposto carpinteiro que dizia: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esse é o Jesus que tu lês neste conjunto de livros. Bíblia significa os livros. E os livros foram escritos por pessoas reais. Pessoas reais que tiveram com Jesus realmente. Se vocês lessem a primeira carta de João, que ele diz assim: eu toquei nele. Ele estava a escrever, estava a dizer assim: olhem, aquilo que eu estou a dizer, eu toquei nele. Eu ouvi com os meus ouvidos, eu ouvi com os meus olhos. Eu toquei nele. Eu não vi um fantasma, eu não tive uma alucinação. Eu estive lá. Para que quando tu lês este livro, tu sabes que aquilo que estás a ler agora, ninguém acrescentou um ponto. Aliás, ninguém acrescentou um ponto a um conto. Aquilo que estás a ler é aquilo que realmente eles escreveram. Há um mês atrás eu tive... Se algum de vocês um dia for visitar Londres, visitem o Museu Britânico. Eu uma vez fui visitar, há uma coisa de um mês e meio atrás, eu fui visitar o Museu Britânico em Inglaterra, que está cheio de artefactos arqueológicos. E, curiosamente, esses artefactos provam que este livro não é um conto de fadas. O que está aqui escrito tem provado vez após vez que aquilo que está aqui escrito corresponde à verdade. Eu vou-vos dar um exemplo. Vou-vos dar 2 exemplos. Sabem que Lucas escreveu no Evangelho a história
se me falha a memória, é Atos capítulo 17, se me falha a memória, escreve a história de um procônsul, aliás, não é de um procônsul, ele está na altura em Atenas, se me falha a memória, escreve a história de Policratas, que havia uns policratas em Atenas. E ele usa esta expressão policratas. E é muito estranho porque as pessoas, ao longo dos anos, ao longo de quase 1800 anos, as pessoas liam na Bíblia em grego policratas. Não existem policratas. Iam procurar naquilo que eles sabiam da Grécia Antiga, em Atenas, e não havia menções nenhumas de policratas. E algumas pessoas diziam, estão a ver como isto é uma invenção? Até aparecem palavras lá, policratas, que não existem em lado nenhum. A história prova que não existem policratas em lado nenhum. Portanto, a Bíblia é uma invenção. E é isso que muitas vezes vos vão dizer. No ano 1835, se não me falha a memória, foi descoberta esta tabela aqui ao lado, falando, sabem de quê? Em Atenas, acho que era em Atenas, se não me falha a memória, de policratas. E de repente as pessoas todas que diziam que a Bíblia era mentira engoliram em seco e diziam, olha, afinal existe. Diziam eles. Mas Lucas fala uma vez de um líder, de um magistrado chamado Gálio. Gálio que vivia na zona da Turquia. E nós já procuramos de todo lado e não existe Gálio nenhum na Turquia. Portanto, mais uma vez, a Bíblia está enganada porque inventa nomes de pessoas que nunca existiram. Portanto, estão a ver, cristãos, a Bíblia é mentira. No ano 1905, é descoberta aquela coluna ali ao lado. Sabe o que é que diz? O procônsul Gálio, que viveu na Turquia. Na atual Turquia. É na Acaia antigamente. E as pessoas que criticavam a Bíblia por não estar certa, engoliram em seco outra vez. E isto tem acontecido vez após vez após vez. Será que eu posso confiar na Bíblia? Será que eu posso confiar que isto é verdade? Podes. Podes mesmo. E se algum dia, vocês mais novos e mais velhos, acontece muitas vezes em círculos escolares, talvez tenham como essa jovem com quem falei há coisa de 2 semanas atrás, há coisa de 1 semana atrás, e ela disse, a minha professora de filosofia disse-me que tudo isto é uma grande falsificação. Ou talvez alguém, uma professora de biologia, vai dizer, nós já sabemos como é que funciona o universo, nós não precisamos de Deus para explicar como é que funciona o universo. Não acreditem à primeira nisso que eles estão a dizer. Porque deixem-me dizer-vos que felizmente há homens de Deus, também filósofos, também professores de biologia, também as maiores mentes da atualidade que dizem assim, não. A ciência demonstra cada vez mais a complexidade de um universo que só pode ter sido criado por algo inteligente como Deus. A história demonstra-nos vez após vez que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás foi tão incrível que mudou a mente de 11 discípulos que depois viraram um mundo de pernas para o ar. Porquê? A única explicação é que eles viram algo sobrenatural. Algo que não é deste mundo. Viram realmente alguém ressuscitado dos mortos. E se falarem sobre a questão dos manuscritos, a questão da Bíblia, dizendo tu não podes confiar na Bíblia porque foi alterada ao longo dos anos. Mentira. Não foi. E mais, há provas disso. Portanto, digo aos vossos colegas, há provas que a Bíblia não foi alterada ao longo de anos. E mantenham-se firmes na fé. Vivemos em tempos em que as pessoas querem afastar Deus da nossa sociedade. Não deixem que isso aconteça. Não deixem que isso aconteça nos vossos amigos. E mostrem, não, realmente existem evidências.